Olá, eu sou Beatriz Botelho, psicóloga, psicanalista e também estou na TV Relacionamento. Quero cumprimentar aqueles que nos têm observado e acompanhado e espero que tenham recebido sempre as propostas como juízo de valor, porque em todos os casos que nós falamos aqui existe uma realidade e então só omitimos nomes. Meu muito obrigado e passo a palavra para o meu colega Lino. Muito obrigado, Paulo Oliver, pelo seu convite em participar dessa gravação e fico honrado em poder também falar sobre os assuntos que serão abordados aqui. Quero deixar evidente que hoje nós vamos falar alguma coisa sobre os crimes praticados contra as mulheres, porque muita coisa se fala, embora as mulheres sempre terão seus direitos garantidos, porque é um princípio, porque a mulher, desde o princípio do mundo, tem lugar na história e na participação do que se criou na humanidade. Então, eu acho que hoje, falando a nível de Brasil, os direitos da mulher são direitos constitucionais, conforme está no artigo 5º da Constituição. No artigo 5º da Constituição, em vigor ainda hoje, é de 1988, o seu inciso 1º, 2º, 3º e 4º, assim por diante, tem totalmente proteção, até que vieram as leis que definem os crimes mais hediondos ou com gravames. Então eu acho que nesse sentido o próprio Lino queira falar alguma coisa. Muito interessante que a gente deve iniciar é que os crimes contra a mulher eles eram culturalmente aceitáveis pela sociedade, e mesmo porque a mulher também se sentia oprimida e também envergonhada de fazer as reclamações ou enfim, levar ao conhecimento da autoridade os crimes praticados contra ela. Assédio, crime verbal, de palavras ou sexuais, inclusive. Então é muito importante esse assunto, que a sociedade continue, digamos, refletindo sobre isso, viu, Paulo? E, na verdade, é isso. Na verdade, o cidadão de má índole, o cidadão sem educação, pode até ter uma educação religiosa, mas a mulher, ele manda, ele faz, ela não tem desejo próprio, ele é o cabeça de uma comunhão, mas a mulher não é um objeto, ela não pode ser usada e ser descartada. A mulher deve ser respeitada na sua integridade física e moral. A mulher é uma cidadã. Hoje ela joga até o direito de votar, ela possui. E o direito de educar os filhos cabe muito mais a ela que tem os filhos em casa do que ao pai. Porque na história da humanidade o pai é o que traz alguma coisa para a mantença. Mas a mulher hoje também já adquiriu esse direito de participar da comunhão do lar, nos gastos, nas despesas e assim por diante. Tem obrigações, então devemos pensar que a mulher é uma criatura que tem os mesmos direitos nossos. É uma criatura que tem que ter carinho por ela e ela recíproco, para mostrar a situação futura de uma família. Posteriormente, acompanhando tudo isso, veio a Lei Maria da Penha, a 11.340, que é uma lei que define os grandes problemas, como essa senhora Penha teve esse nome vinculado
a lei, pelo sofrimento que ela tinha e por tudo que ela tinha. A Lei Maria da Penha favorece, num caso para ser enquadrada, quando a mulher é vítima totalmente de todos os seus atos, até a violência sexual, porque tem homem que acha que a mulher é propriedade dele, tudo tem que ser feito. Eles tiveram um namoro talvez sofrido, porque se gostavam, se amavam, mas o marido era um ciumento, a mulher não fazia nada, a namorada não podia sair, tira essa roupa que eu não quero, você não vai com essa roupa, tira essa roupa. No casamento tirava a roupa que a moça ia se vestir no casamento, porque ia ser madrinha de casamento, achava que era decotado, achava que estava mostrando muita coisa, e na verdade quem tem o olho mau era o olho do marido, ou o olho do namorado, ou o olho, desculpa a expressão, do amante, de quem fosse que estava no caminho, na frente, para atrapalhar. Então nós sabemos que essa violência existe dentro do patrimônio também, do patrimônio do casal. Há brigas, inclusive, que vai às vias de fatos, pegam coisas e além de ser moral de agredir, de falar, de xingar, também escangalha as coisas que estão em casa. Então a mulher tem que ter uma proteção, uma visão espiritual também, pelo como que ela nasceu. Uns acreditam na biologia, outros acreditam que teve um poder extra que deu um sono ao primeiro homem e da costela saiu. Se é da costela ou não seja, simbolizando o que fosse, está próximo do coração do homem. Então já não é a companheira que ele conseguiu ter. Então eu acho que temos que tomar muito cuidado para não fazer alguns atos criminosos, porque conforme o ato criminoso, ele pode até ser objeto de um pedido no processo judiciário para que ele seja preso, conseguir uma liminar. E o juiz, a obrigação é encontrarmos um juiz. Mas se você no Brasil hoje, essa atitude toda que nós estamos falando ocorreu num final de semana, dentro de um final de semana, na verdade você não vai achar um juiz. Você pode dar uma queixa na polícia, vão esperar que alguém vai pedir a prisão preventiva, alguém vai precisar de um advogado, você na sexta-feira, o juiz de plantão vai distribuir para algum outro juiz que vai assumir na segunda. Infelizmente a justiça nesse momento tosqueneja, porque às vezes conseguir alguma coisa imediatamente não consegue. Então cabe nós, os advogados, aqueles que trabalham com direito, os juízes também, o promotor também, porque a gente sabe que tem o juiz de plantão, inclusive quando a semana é muito longa. Eu vou dizer isso porque ocorreu comigo, eu tive que despachar com o juiz. Aí o cartorário me avisou do plantão, falou para mim, olha, vou ver se o juiz vai te atender, porque ele está a noite inteira, ele foi dormir 3 horas da manhã, quer dizer, já tinha tido outras coisas. Mas como eu tinha uma liminar para cumprir, envolvia vida, ali onde está o distribuidor criminal do Fórum Mário Guimarães, lá nós fomos descer, bater no auditório, ele estava deitado, tinha caminha lá para ele deitar. Quer dizer, o plantão ele estava ali, ele foi atencioso, ele despachou de imediato, examinou tudo, falou, tá bom, doutor, tá? Então leva para o cartório, vê se eles preparam isso daí, manda, se o senhor quiser levar, o senhor leva isso para a autoridade policial. Então isso não se acha sempre, infelizmente, mas agora na pandemia, uma situação gravíssima que surge dentro do judiciário, porque nós deveríamos estar atentos a essas tais ocorrências. Então me perdoe se eu estou em excesso, mas se o senhor Lino tiver alguma coisa, por favor, complete e fale. Obrigado, Paulo. Uma coisa que deve ser lembrada é que a mulher, culturalmente, no passado, ela era tratada como uma propriedade do pai, da família e depois do marido. Isso está mudando drasticamente para a nossa alegria e a mulher deve, a partir de agora em diante, continuar assumindo a sua liberdade de pensamento, liberdade de ação, enfim, impor também as suas vontades como pessoa humana. Uma coisa, Paulo, que eu gostaria de perguntar, que se questiona, é a questão da mulher quando reclama o seu direito ou uma violência junto a terceiros, a polícia ou a terceiros que seja, ela é sempre desacreditada. Por isso ela se fica tolhida e fica com medo, com receio
de fazer a reclamação ou a denúncia, porque no final das contas, ela, da maioria das vezes, acaba sendo ela investigada. Não é verdade? Bom, isso é verdade, eu não vou dizer que não, porque já atendi casos meio graves. E quando a gente conversa com relação à proteção da mulher, eu tenho o costume de, quando eu vou conversar com uma pessoa assim, com violência, marido e mulher, coisas que ocorrem numa casa, eu pergunto como foi o namoro, pergunto como foi a situação dos pais receber esse moço na casa ou vice-versa, porque sempre tem algum lugar que você planta a primeira sementinha e a pessoa é bem recebida ou não mal recebida, ou alguém não gostou, e depois eu vou por caminho que não devia, mas eu acho que pesa muito certos momentos quando você vai fazer uma denúncia. Eu perguntei para duas, nesses 47 anos de profissão, tive 2 casos que a pessoa me procurou, marcou, não quis conversar no escritório e se podia atender na minha casa embaixo, sem minha esposa, sem ninguém, por mais que conhecesse, conversar comigo lá. E eu fui conversar com ela. E nessas perguntas eu comecei a perguntar a religiosidade. Aí eu falei, olha, vai ter que ter uma medida drástica. Se isso que você está me falando é verdade, se é verdade, pelo jeito é, porque a senhora não ia se expor comigo, o que a senhora está me contando, eu acho que nós teríamos que tomar uma medida. Mas como a senhora a primeira coisa que eu fui falar, que eu ia tomar uma medida, e a medida judicial pode pôr ele para fora de casa, pode ter a prisão dele, pelos atos que a senhora está me contando. E outra coisa, a senhora teria que passar por um exame médico, porque já entrou na violência sexual também. Ela era tão mandada que não comprava. Se comprava alguma coisa, no passado ele chegou a rasgar a saia porque achou que estava acima do joelho. No outro lugar porque não sei o quê. Quando eu falei, e seu pai sabe disso? Sabe das brigas, mas não sabe do que eu passo. Desagradável. Eu falei, e aquela pessoa que atende onde você vai nessa igreja, sabe de alguma coisa? Não sabe, tenho vergonha de falar. É uma situação, e o que ela ia expor, seria vergonhoso contar para a pessoa que eu perguntei se ela ia falar. Então eu falei para ela, mas você vai ter que tomar atitude. E outra coisa, o que você acabou de me falar que está acontecendo no seu corpo, você pode passar por um médico e para o IML. Você vai ao IML ou vai numa médica de mulher que faça um laudo da situação física. Final das contas, ela não teve coragem de assumir, ela não teve coragem de falar. Ia ser um escândalo na igreja, ia ser um escândalo para os pais dela, porque não tomou a medida. Não separar não, porque o que Deus uniu está sempre unido. Filho, violou os princípios básicos, basilares da comunhão social, da comunhão religiosa e de toda a comunhão. Então tem que ser drástico mesmo, não adianta. Porque é aquela história, ele não procurou a chuva, procurou, não se molhou, fez o que quis e faria o que quis sempre. Então não era uma coisa que aconteceu uma vez, duas na vida de 10, 20 anos de casado, não. Fala português, claro, o sexo era só formal para ele, é só aquele que interessava para ele. Então desagravante, ela não tinha nada para falar, ela só tinha sofrimento no corpo dela. Cuidava da casa, cuidava bem dos filhos, cuidava da roupinha, cuidava da escola, cuidava de tudo, dava almoço e janta, e o resto é o resto que vocês podem imaginar. Então é uma situação grave que às vezes não chegam ao que devia chegar, porque existe também às vezes a coação religiosa, porque é coação moral, não é obrigação, mas é moral, e moral a pessoa tem medo de chegar até a pessoa e falar alguma coisa, e isso atrapalha também a vida amorosa, a vida de casal. O amor já acabou há muito tempo, porque ela já tinha mais de 20 anos de casado, então é uma situação muito desagradável. Enquadrava-se na Maria da Penha. Por que não? E outra, ela ia ter um laudo que ela tinha sido, porque aquilo que você está ferido não é consentimento, é mais do que consentimento, você está na mão de um tarado, na mão de um homem que é viciado, quer dizer, já trata mal o filho tem que sentar onde ele quer, se vai numa festinha tem que sentar como quer, não pode andar com aquela criança, deixe a criança fazer o formal social dela, ela que tem que descobrir o que ela quer. Agora, o que acontece com os pais? Maus casamentos. A mãe chora tanto para a filha vê tanta coisa ocorrer dentro da casa dela, que ela não vai querer, ela quer sair da casa. Primeiro namorado, a pessoa que vai casar. E tem pai que é assim, a filha está casando, primeiro namorado vai casar, e depois
não aguenta o repuxo, porque é violento. Aí o marido não presta, não prestou, ele deu boa educação, mas ele não contou que ele maciava a mulher, que ele batia na mulher, que ele espancava os filhos, rasgava o gibizinho do filho, rasgava o mic do filho. Por quê? Porque ele quer criar na lei dele. E a lei dele não é nem a de Deus, é excesso. Então, se há condenação, esse deve ser condenado, mas é perante Deus, tribunal de Deus, porque ele não pode levar para frente nada e ele sempre é o bom. Ele está sempre normal, ele ataca quem ele quiser, ele faz o que ele quiser com a esposa, e a esposa, a empregada, a doméstica, a querida que ele amou tanto, virou capacho. Me perdoe eu falar que já expliquei alguma coisa até demais. A mulher, ela, ao longo do tempo, ela vem ficando mais independente em relação a isso tudo, a esse assédio que ocorre sobre ela pelo fato de ser mulher, né? Mas hoje a mulher já está mais conscienciosa, consciente sobre as coisas que acontecem e sobre os seus direitos também, o que é muito bom, mas não deve também se amedrontar perante as consequências de uma denúncia, porque é pior conviver com os maus tratos, com o assédio, do que enfrentar a consequência de uma denúncia, que ela acaba ao longo do tempo se dissipando também e dando uma maior liberdade e conforto moral e psicológico para essa mulher. Eu acho que pena que não tem público para perguntar, né? Porque dentro desse tema eu acho que está bem formalizado, porque nós temos as leis que defendem o direito da mulher e a Constituição dá toda a cobertura para a mulher e para os seus filhos também. E daí para dentro chegamos até os idosos, que nesse exato momento seria tópico para uma outra oportunidade. Mas eu acho que está mais ou menos explícito. E vocês têm que quebrar, na verdade, essa porteira que divide o medo, a sensibilidade, a perda do carinho, a perda dos alimentos, a perda do teto. E isso tem que saber enfrentar no judiciário, porque quem não tem vergonha que sofra as consequências. É isso, realmente. Então eu acho que foi tudo bem. Agradeço a oportunidade dessa mensagem e espero que vocês, caso tenha algum interesse, nos procurem. Estamos às ordens para, dentro desse contexto, achar a saída para vocês poderem obter sucesso na vida e ter uma calma numa vida apaziguada, com paz.